Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá chegando a hora, a decisão está muito próxima. Sim ou não? A conversa com a família será determinante. A Fiel invadiu as redes pedindo para o Renato aceitar o Corinthians. E aí? Será que teremos um desfecho feliz? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, vamos atualizar a situação, porque eu sei que você deve estar aí ansioso, a torcida corintiana está empolvorosa para saber se o Renato Gaúcho vai dizer sim ou não. Então, vamos seguir aquela linha do que está acontecendo nesse momento. Como a gente já tinha falado no outro vídeo, o Gerson Oldenburg foi ao CT do Corinthians, ouviu tudo que o Duílio Monteiro Alves, juntamente do Alessandro Nunes e o Roberto de Andrade, os homens do futebol do Corinthians, juntamente com o mandatário, do que o Corinthians pretendia com o Renato. Inclusive com alguma conversa sobre tempo de contrato, valores que se aproximaram não daquilo que ele ganhava no Grêmio, mas mais do que o dobro do que o Wagner Mancini recebia. Como eu disse, aquele valor que ele ganhava no Grêmio, que já estava na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais, é óbvio que o Corinthians não chegaria. Mas o Corinthians fez um esforço tremendo para chegar num valor considerável. Que eu não conseguiria precisar para vocês, mas está na casa aí de 700 a 800 mil reais. O Corinthians está fazendo esse esforço de chegar nesse valor, que vamos combinar, para o mercado brasileiro é um salário alto. A gente sabe que o Renato tem mercado, que ele ganhava mais e tudo mais, mas ainda assim é um salário interessante. Com aquele trabalho de metas estabelecidas, classificar para Libertadores, título de Copa do Brasil, possibilidade de alguns reforços no segundo semestre e tudo mais. O fato é, o gauchinho, o Gerson Oldenburg, gostou muito do que viu. Ficou impressionado com a estrutura do CT, com a postura dos dirigentes, gostou muito da forma como foi conduzida a conversa, da forma transparente com que o Duílio, o Roberto e o Alessandro conversaram com o gauchinho e passaram tudo, a vontade de contar com o Renato. Um projeto que envolve, sim, um tempo maior de contrato, né, 2 anos e tudo mais, podendo renovar por mais um. Essa é a ideia do Corinthians. O Gerson gostou muito do que viu e passou tudo isso para o Renato ontem à noite. O Renato está balançado. O que eu posso dizer para vocês é isso. O Renato ele está cogitando, obviamente, treinar o Corinthians, sabe do desafio. A questão financeira, embora pese, porque é uma diferença muito grande daquilo que ele ganhava e daquilo que ele poderia ganhar em outro clube. Então isso mexe também, poxa vida, daqui a pouco vem um Flamengo, vem um Atlético Mineiro, vem um time com maior poder aquisitivo aí, será que não vale a pena eu esperar um pouco mais? Ele está pensando nisso, evidentemente. Mas ainda assim, ele se sensibilizou com a conversa que aconteceu, pelo menos ele confia muito no empresário, e tudo que o empresário passou para ele gostou muito. Fora a mobilização da Fiel, né? Realmente de ontem para hoje foi uma loucura que aconteceu. Isso chega até o Renato de que forma? Através do empresário, através das pessoas próximas a ele e especialmente através da Carol, a filha dele, a Carol Portaluppi, digital influencer, que inclusive fez um desafio aos torcedores do Corinthians na madrugada, não necessariamente, né, não explicitamente ao torcedor do Corinthians, mas ficou claro que era isso, né? Se ela chegasse a 2 milhões de seguidores, ela contaria um segredo e tudo mais. Ela não bateu esse número, mas houve uma invasão de hashtags no Twitter, de torcedores seguindo ela, e ela ficou realmente impressionada com isso. O Renato não usa rede social, o Renato é um cara mais conservador nesse aspecto e a Carol passa tudo pra ele. Hoje a Carol gravou alguns stories com ele tava tendo telefone, ele ficou meio bravo e tal, porque a Carol revela alguns bastidores, mas também não avança muito. Eu tenho certeza que essa digamos, avalanche de torcedores indo no Instagram da Carol, isso é passado pro Renato também. Porque a gente já tem o retorno, com quem consegui conversar, me disse que o Renato realmente ficou impressionado com tudo aquilo que eu já falei para vocês. O tamanho do Corinthians, a representatividade, o desafio, a vitrine, a grandeza do clube, tudo isso mexeu com o Renato. E o Renato está inclinado a aceitar. Vamos com calma. O Renato está inclinado a dizer sim. Claro que a família está pesando nesse momento, né? Por quê? Faz exatamente 34 dias que o Renato deixou o Grêmio. Depois de 4 anos e 7 meses, ele saiu do Grêmio no dia 15 de abril. Então faz pouco mais de um mês que ele está em casa, descansando.
Será que foi tempo hábil para ele recuperar com a família todo esse tempo que ele ficou longe? Ele dava os pulos dele, né? Morava em Porto Alegre, num hotel isolado, mas volta e meia, quando podia ir ao Rio de Janeiro, a família dele não ia a Porto Alegre, no máximo a Carol, eventualmente para algumas partidas, alguns eventos, naquele evento de apresentação da estátua dele na esplanada da Arena do Grêmio. Em alguns raros momentos a Carol ia, a sua esposa não. A esposa dele chama Maristela. E durante o dia subiu uma hashtag que virou trending topic no Twitter, aceita Maristela. Porque aí os torcedores estão tentando convencer a Carol Portaluppi e a Maristela a convencer o Renato a assumir o Corinthians. Tudo isso, gente, é óbvio que faz diferença. É óbvio que influencia na hora da decisão. Mas a gente sabe que é uma decisão delicada. Por isso que eu não posso aqui dizer para vocês se ele vai dizer sim ou não. O que eu posso dizer é que esse prazo está se esgotando. Alguns colegas, o Luiz Teixeira da Globo, por exemplo, está dizendo que o sim dele deve vir até amanhã ao meio-dia. Eu tenho como até sexta. Pode ser que até amanhã a gente tenha uma definição. Se não for, se for até sexta, o fato é que está chegando a hora. Está chegando a hora dele dizer se aceita ou não. Até porque o Corinthians vai seguir a sua vida, né? Se o Renato não quiser, ele vai ter que buscar um outro treinador, e o Renato também vai curtir mais férias, vai esperar algum clube ficar sem treinador, vai pensar na sua vida também, não vão ficar enrolando um ao outro. O Renato já sabe o que o Corinthians quer, o que o Corinthians pretende, e o Corinthians está esperando. O Corinthians já fez tudo o que poderia. E a participação da torcida, claro, não depende do clube, mas é fundamental nesse processo, porque o Renato ele gosta muito dessa massagem no ego. Ele é um cara muito vaidoso, ele gosta de ser protagonista, de ser o centro das atenções, e ele está recebendo muito carinho da torcida corintiana, e isso está fazendo a diferença, isso eu posso garantir para vocês. Vai determinar com que ele diga sim? Não posso dizer, não posso afirmar, exatamente porque tem essa questão familiar pendente. Ele ficou muito distante da família, ele está de volta agora em casa, e vai haver uma conversa para definir se realmente eles conseguem fazer uma logística, né, de, sei lá, trazer um pouco a família para São Paulo, dele fazer mais idas e voltas para o Rio. Não sei de que forma ele vai tentar resolver isso, se ele realmente tiver o desejo de treinar o Corinthians. Me parece que isso está acontecendo, ele está com vontade, mas ele precisa resolver esse aspecto familiar, que é uma questão delicada, muito particular de cada um, e não cabe a gente decidir e resolver. Portanto, eu não posso aqui iludi-los e dizer que não, tá mais próximo do sim e tal. O que eu posso dizer é que ele gostou do que viu, está adorando essa mobilização intensa da torcida. O empresário, por ele já estava tudo certo, mas o empresário disse o seguinte a pessoas próximas: a decisão está com ele. Eu já lavei minhas mãos, eu já fui lá, já ouvi, gostei, mas quem vai resolver é ele. Renato, tá aqui, ó. E aí, o que você acha? Eu tô dentro, bora? Quem vai decidir, obviamente, é o Renato, que vai conversar com a sua comissão técnica, com os seus pares, e vai especialmente dividir com a família para saber se é a hora dele encarar esse desafio. Todas as outras questões salariais, acho que tem uma porcentagem de peso aí, que não é o que ele ganhava, mas também a parte financeira, segundo o próprio Renato, não era o fundamental, e ele tem como, digamos assim, compor com premiações, com luvas mais na frente e tal, enfim, isso aí dá pra resolver. Não me parece que seja o fundamental. É importante? Mas não me parece que seja o determinante. E a questão de, mas o Corinthians está num contexto complicado e tal, isso foi por terra diante de tudo que aconteceu nas últimas horas. O Renato entendeu a dimensão do Corinthians e entendeu que seria muito bom para a carreira dele. E que ele tem um potencial para fazer esse time jogar melhor do que está jogando, quem sabe disputar títulos, enfim, e até convencer a diretoria a mudar o seu perfil, de daqui a pouco, não, eu não vou contratar ninguém, de daqui a pouco fazer reforços, fazer contratações pontuais e dar maior competitividade a esse elenco, que também vai precisar valorizar a categoria de base. Então, tá se encaminhando para uma definição, gente. É impossível dizer aqui para vocês, ele vai dizer sim, ele tá inclinado a dizer sim, isso sim, isso eu posso dizer. Mas eu não quero aqui afirmar uma coisa que amanhã depois, né, vai se tornar uma frustração por conta de uma definição que ainda não está tomada.
Isso é importante a gente dizer, essa decisão ela não está tomada, o Renato não está acertado, ele não é o técnico do Corinthians, não, gente. Existe uma negociação, uma conversa e especialmente uma decisão muito pessoal, que a partir de agora vai ser tomada entre o Renato e a sua família e o comunicado deve ser feito entre essa quinta e essa sexta-feira. O que eu posso dizer para vocês? Sigam essa mobilização, subindo hashtags, apoiando a vinda dele, que isso pode fazer a diferença ali na frente. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento com mais informações. Tchau!